Oi, gente! Aqui é a Monique e esse é o Histórias de Noah. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, solta a vinheta e a gente fala logo depois. Ok, então, a gente já viu o que é predicado aqui no canal, né? Então, que é tudo na oração que fala sobre o sujeito. E agora a gente vai ver sobre o predicativo, que é a parte principal do predicado. Nós vamos ver, então, o predicativo do sujeito é o predicativo do objeto. O que é o predicativo? Então, o predicativo é a parte da oração que vai caracterizar o elemento na frase. Então, esse elemento pode ser tanto o sujeito quanto o objeto. Então, vamos ver aqui a frase. O gato continua assustado. Então, quem é o sujeito da frase? O gato. Então, continua assustado é tudo que se fala sobre o gato na frase. Então, é o predicado. Então, assustado é a característica da frase, o adjetivo. Então, assustado é o predicativo da frase. Agora a gente precisa saber sobre quem essa característica está sendo, para quem essa característica está sendo dada. Aqui, quem que está assustado? O gato. Ok, o gato é objeto ou sujeito da frase? O gato é sujeito. Então, esse predicativo é um predicativo do sujeito. Outro exemplo. Ele está gordo. Quem está gordo? Ele. Ele é o sujeito da frase. Gordo é a característica da frase que está sendo falado sobre o sujeito. Então, a característica dessa frase é uma característica dada para o sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Aí, a gente pode ir para o predicativo do objeto. Ela achou aquela discussão uma briga desnecessária. A gente tem que achar o sujeito da frase. Qual que é o sujeito? Quem achou? Ela. Então, ela é o sujeito da frase. Então, ela achou aquela discussão uma briga desnecessária. A partir de achou até desnecessária é o predicado da frase, que fala sobre o sujeito. Tudo na frase que fala sobre o sujeito. Aí a gente precisa achar a parte principal do predicado, que é a característica. Qual que é a característica aqui? Ela achou aquela discussão uma briga desnecessária. Então, uma briga desnecessária é a característica dada para a discussão. Então, agora, ela achou aquela discussão. Então, ela, o sujeito, achou alguma coisa da discussão. Então, ela causou a ação de achar alguma coisa. Então, a discussão é o objeto da frase. Ok? Então, ela é o sujeito, discussão é o objeto. O objeto da frase é aquilo que sofre a oração do sujeito. Então, a discussão aqui está sofrendo a ação de achar do sujeito ela. Então, ela achou aquela discussão uma briga desnecessária. Uma briga desnecessária é a característica, ou seja, o predicativo da frase. Uma briga desnecessária tá dando uma característica para a discussão ou tá dando uma característica para ela? O que foi uma briga desnecessária? A discussão. A discussão é o objeto da frase. Então, esse é um predicativo do objeto. Porque a característica não é pro sujeito ela, mas sim pro objeto de discussão. Então, outra frase. Eu achei o livro bom. Eu, sujeito da frase, achei o livro, o objeto da frase, bom. Aí a gente tem que ir atrás da característica principal, do predicativo. Qual que é o predicativo? Bom. Quem é bom? Eu sou bom ou o livro é bom? O livro é bom. Então, o predicativo aqui também é predicativo do objeto. Então, a gente vai para a próxima frase, né? O juiz julgou o réu culpado. Quem é o sujeito? O juiz. Porque é ele que causou a ação de julgar o réu. Quem foi julgado? O réu. Então, ele recebeu a ação do juiz. Então, ele é objeto. Então, o juiz é sujeito, o réu é objeto. Culpado. Quem é culpado? O juiz ou o réu? O réu. Então, o réu é o objeto da frase. Então, a característica que é culpado, o predicativo, é um predicativo do objeto também. Ok? Então, facinho, né, gente? A gente só tem que perguntar se aquela
se aquela característica que está aparecendo na frase está falando do sujeito da frase ou se está falando do objeto da frase. Então, para isso, só tenha em mente o que é o sujeito e o que é predicado e o que é objeto na frase. É isso. Então, essa foi mais uma aula, gente. Lembra de curtir aqui, de comentar caso vocês tenham uma dúvida e de compartilhar isso compartilhar esse vídeo com os seus amigos que também estão estudando sobre o assunto. Então, até a próxima. Tchau!